a gente botou aí, né? Vamos lá. Então, só para relembrar um pouquinho aí, então a nossa ideia, né, de construir a amplitude, eu precisava dos vértices, dos propagadores, né? E nós vimos que basicamente o propagador, ele é em geral, né, se eu pegar como modelo lá, por exemplo, a equação de Klein-Gordon, né, ele é o inverso do termo lá, do operador lá de Klein-Gordon, né? Então, se eu pegar a analogia para nós aqui, então a gente vai à conclusão que o nosso propagador, né, aqui eu chamei de delta, que é o L0 menos 1 A menos 1. Esse cara aqui era o equivalente para nós, o operador lá de Klein-Gordon, né? E isso aqui eu podia escrever como integral de 0 até 1 do z L0 menos 2 dz. Okay? Então esse é um elemento que eu precisava. O outro elemento que eu precisava é o vértice, né? Ou seja, eu tenho que arrumar alguma maneira de, vamos dizer assim, produzir um estado, né, a partir de uma linha interna, a partir de, né, de outros dois, né? Então isso nós vimos que era o operador, no nosso caso aqui, era implementado pelo operador de vértice. Aí em termos de tal, em termos de tal, z, né, era um E elevado a I tal L0, V lambda de K0 é elevado a menos I tal L0. Se eu botar em termos do Z, né, vai ser Z elevado a L0, E elevado a menos I L0. Perdão, Z a menos L0. Né? Okay. Esse cara, né, esse operador de vértice, a gente já argumentou aqui que ele tinha que ser um cara que fez o conforme 1, né, para que eu pudesse garantir a invariância conforme da minha amplitude, né? Então ele tinha que ser peso conforme 1, né? Aí tinha mais coisas que ele satisfazia, né? E nós escrevemos aí, acho que nós terminamos escrevendo o operador de vértice de alguns caras aí. Por exemplo, no Tachyon, né? Para o Tachyon, esse meu operador de vértice era um V0 de KZ, né, que era aquilo que a gente já calculou lá no início, né, era esse carinha aqui. Normal ordering, né? No caso do X, esse normal ordering aqui, que é o que a gente definiu como conformal normal ordering, é idêntico ao normal ordering normal lá de criação e aniquilação, né? Então, no caso do exterior conforme do X, é a mesma coisa. Sendo que, para esse cara ter peso conforme 1, o K2 tem que ser 2. Né? Aqui eu estou usando unidade que é alfa prime igual ao meio. Okay? Esse era o... E aí, nós vamos usar isso hoje, né? Nós escrevemos esse cara aí separando, né? Porque eu tenho que ordenar normalmente o negócio aqui. Então, a gente separou na parte do modo 0, né? E na parte dos osciladores. Então esse cara é escrito como Z0, que é a parte do modo 0, e um W0. Né? O meu Z0, que era a parte, né, correspondente ao modo 0, é escrito como E elevado a IKX. Aqui ferrou. Tentar não confundir o X grande com o X pequeno. Né? Não sei mais como é que... Não, enfim, eu vou exagerar no X grande quando ele aparecer, que é para ficar claro. Né? E aqui Z KP mais 1, e se eu comutar, né, nós vimos aí que era Z KP menos 1 é elevado a IKX. Okay? Então essa era a parte correspondente ao modo 0, né, ou seja, as coordenadas, né, a coordenada e momento do centro de massa da minha forma. Okay? E o W0 era a parte dos osciladores, né? Que se eu escrever no ordenamento normal, aí eu tenho que comutar lá as exponenciais, usar aquelas identidades de BCH, né? Baker, Capital House, uma coisa assim, né? Eu não me lembro do nome. Eu podia escrever esse cara como E elevado a K, somatório 1 até infinito, 1 sobre N, alfa menos N, Zn, que são os operadores de criação, e E elevado
elevado a menos k, somatório em n, de 1 até infinito, 1 sobre n, alfa n, z a menos n, que são os operadores de aniquilação. Então, já coloquei ele no homótipo. Né? Bom, aqui tem um detalhe, né? Esse cara, obviamente, para fazer o ordenamento normal, vocês lembram que eu tenho que comutar e vai sair um cara aqui. Só que esse termo aqui é um cara proporcional a k quadrado, etc e tal. Né? E aí, se você usar o k quadrado igual a 2, dá isso aí, pode ser escrito dessa forma. Ok? Então, beleza. Então, isso para o táquio. Nós vamos usar para o táquio e para o cara de modo 1, que são as amplitudes que eu vou calcular aqui. É o táquio e o... Vamos chamar aqui de fóton. Tá? É o AMI. Né? Então, no caso aqui, vou usar um abuso de linguagem aí, né? O bóson vetorial, né? Então, para não ficar escrevendo sempre bóson vetorial sem massa, né? Vou botar fóton. Okay? Então, no caso do fóton, vou colocar assim, o meu operador de vértice, ele era um V, que dependia de uma polarização, do momento do Z, né? Que era um zeta, x ponto de Z, elevado aí k x de Z. Obviamente, no homórbito. Obviamente, para que esse cara tenha dimensão conforme 1, nós vimos aí que k quadrado tem que ser 0. Opa, beleza, realmente a gente sabe que um bóson não massivo tem que ter k quadrado igual a 0. Né? E além disso, ele tinha que ter zeta escalar k igual a 0, ou seja, polarização transversal, que nós sabemos também que um bóson não massivo tem que ter. Né? Campo vetorial, campo vetorial sem massa, né? tem que obedecer esse troço aí. E essa derivada aqui é com relação a tal. Okay? Ou derivada em relação a z. Okay? Bom, então a moral da história era que eu tinha que construir amplitudes, né, usando propagadores e operadores de vértice. Né? Então eu ia, por exemplo, construindo as coisas, montando, a mão mesmo. Né? É por isso que esse é um dos problemas de você estar trabalhando com uma teoria primeiro quantizada. Né? Eu não tenho todo aquele formalismo de matriz S, aquelas coisas todas, de integral de caminho, para teoria no espaço-tempo. Eu tenho toda essa dinâmica, eu tenho todo esse maquinário para minha teoria em 2D. Justamente é o que eu estou usando aqui. Mas eu não tenho essa maquinária para o espaço-tempo. Então, do ponto de vista do espaço-tempo, eu não tenho esse mecanismo que nós temos em teoria de campo de gerar as regras de Feynman, diagrama de Feynman, etc. De uma maneira sistemática. Então, o que eu tenho que fazer é, dada a minha experiência que eu tenho com teoria de campo, tentar montar a coisa de maneira mais ou menos guiada que eu sei que deveria ser. Né? Então, eu vou montar minha amplitude a partir de operadores de vértice e propagadores. Que no fundo é o que a gente faz com a regra de Feynman. Né? Você tem lá propagadores e vértices. Basicamente é isso, é assim que você monta as suas amplitudes. Só que lá isso sai automaticamente. Aqui eu tenho que, né, meio que me guiar e colocar a mão. Então uma amplitude em geral, né, para n partículas aí, né, vou colocar assim. Né, eu vou escrever como AM, né? Aí eu tinha aqui, esqueci da constante de acoplamento. Então, em princípio, eu tenho um φ1, né? Que é o estágio final lá. Aí vou colocar meus operadores de vértice, né? Propagador, operador de vértice, propagador, e assim vou, né? Até colocar e aqui o meu φm, que é o... Eu tenho aqui n-1 vértices.
né? Então eu vou tirar a constante de acoplamento, né? Aliás, M-1 não, M-2, né? Desculpa. Então eu tenho M-2 vértices, então eu vou tirar minha constante de acoplamento, então eu vou ter aqui um G M-2. Então a minha amplitude é isso aí. Isso aí acho que foi onde nós terminamos, não sei. Não, nós discutimos mais algumas coisas. Bom, aí no final das contas nós discutimos toda aquela questão de que eu esperava que isso aqui, né? Todas aquelas coisas. Eu espero que isso aí tenha polos, né? Propagador, né? Só que o propagador é 1 sobre L0 menos 1. Então eu espero que essa amplitude vai ter polos, né? Em estados que obedecem L0 menos 1 φ igual a 0. Né? Mas esses caras são exatamente o que? Os estados físicos. Né? Okay? Então a gente discutiu isso daí. Então essa coisa aí vai ter polos em estados on-shell, né? Como é esperado de uma matriz de uma amplitude. Discutimos unitariedade também, né? Eu espero que esse negócio fatore, né? E por aí vai. E por fim, eu tinha que saber lidar com φ1 e com φn, que são os meus estados in e out. Né? E aí nós argumentamos o meu estado inicial, né? Que é um lambda k. Né? Esse lambda indica determinada partícula que eu tenho. Né? Então nós definimos isso, como sempre, como limite do tal indo a infinito, né? De E elevado a menos I tal, V lambda de K tal, aplicado no meu vácuo da teoria 2D. Da mesma forma que eu definia meu estado, né? Meu estado out como limite do tal indo a menos infinito do E elevado, né, a I tal V lambda, opa, vou procurar aqui, né? 0, 0 V lambda de K tal. Na verdade ele argumenta, ele coloca um I aqui, né? Ele coloca esse I aí porque, como sempre, a gente trabalha no euclidiano, né? Para que as coisas aí sejam bem definidas, enfim. Depois você volta via continuação analítica. E no final das contas tem esses fatores aqui foram colocados, né? Para dar conta desse cara aqui que surge com Z0. Os fatores foram colocados aí para dar conta. Aqui eu tenho um Z a menos 1, aqui eu tenho um Z, que vão dar conta desses carinhas aqui, que foi o que eu mostrei. Né? Okay. Tá, então acho que eu parei por aí. Então beleza. Então agora a questão é a seguinte, essa amplitude, desde, né, basicamente, no início, né, você espera o seguinte, essa amplitude aqui corresponde, portanto, a uma amplitude de M, né, cordas abertas, vamos colocar. Né? Então a gente sabe, né, nós já vimos aqui, que eu tenho que colocar esses operadores de vértice na borda da minha superfície. Né? Era esse o argumento. Então, como eu coloco os caras na borda, né, eu espero que essa amplitude seja de alguma maneira cíclica, né? Tem uma simetria de ciclicidade ali. Porque se eu giro o negócio tem que dar a mesma coisa, né? Mesmo porque não há nada de especial na posição desses carinhas aqui. Inclusive eu vou ter que integrar a posição desses carinhas. Né? Eu não coloquei aí, mas tem um integral aí, né? Então, o que eu vou fazer, a ginástica que eu vou fazer agora é escrever essa amplitude aí de uma maneira mais simétrica entre as coordenadas. Okay? E nesse processo aí, eu vou chegar justamente à fórmula da medida e etc e tal. Né? Por quê? Porque eu ainda tenho uma redundância. Né? Lembrem que a minha esfera, né, todas as métricas de uma esfera, elas são, via transformação conforme, elas sempre são equivalentes à métrica que eu conheço lá, aquela round metric, né? Só que
eu tenho na minha esfera, né, uma simetria por SL2, no caso aqui é SL2R, né? No caso é o disco aqui, né? Na esfera é o disco. E no disco eu tenho uma simetria por SL2R. Tá? Então ainda tem uma redundância residual. Okay? Né? Então eu vou ter que lidar com isso. Então durante esse processo aqui eu também vou lidar com isso. Então beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse carinha aqui, né? E vou usar esses dois troços aqui, nessas duas formas aqui, né? E vou reescrever esse cara da seguinte forma. Né? Posso reescrever esse cara da seguinte forma. Eu vou ter um G a n 2, aí eu vou ter uma integral de 0 até 1, aí eu vou ter dz3 dz n-1 sobre z3 z1-1. Outra coisa, depois isso vai ficar mais claro, tá? Mas eu vou fixar o Z2, em geral você fixar o Z2 em 1, tá? Vai ficar mais claro. Depois isso daí, né? Que eu sempre posso fazer isso, mas ele já faz aí direto, né? Então, usando essas duas coisas, né? Eu vou inserir isso, né? Inserir isso, usar essa propriedade aqui dentro, né? Usar esses caras aqui também. Quer dizer, esses caras ainda não vou usar não, porque ainda vou manter os caras explicitamente. Então eu vou escrever isso como um φ1, aí eu vou ter um V K2, um V K3, Z3, né? E aí a coisa vai subindo até um V Kn-1, e aí eu vou ter um produto aqui, Z3, Zn-1, Φn. Okay? Então eu vou escrever dessa forma. Se vocês colocarem delta aí dentro, né, e usar aquela propriedade do operador de vértice, né, vocês chegam aí. Okay? E aí eu vou reescrever, eu vou fazer uma mudança de variável, né, ele faz uma mudança de variável aí, e escreve isso da seguinte forma: um G n-2, integral de 0 até 1. Aí eu vou ter aqui um produtório, né, já vou, isso aqui já vai sair já, né, m-1, de um θ de y i menos 1 menos y dy y, e aí novamente aqui V1, só que agora em termos do y, né? V de K2 y2, V de K3 y3, papapá, V de K m-1, y de m-1 φ. Okay? Bom, o que eu fiz aqui? Né? Bom, primeiro, y2 eu chamei 1, né? Então eu chamei 1 de y2, ok? Eu estou tentando colocar a coisa de uma maneira mais simétrica, né? Então y2 é 1, ok? Né? Então eu vou chamar de y2. E as minhas coordenadas y e i, elas são definidas como o produto de Z3, Z4 até ZI. Né? Onde o meu i é 3 até m-1. Ou seja, o meu y2 é 1, o meu y3 é Z3, né? O meu y4 é Z3 é 4, né? O meu y5 é Z3 é 4 é 5, né? E por aí vai. Okay? Agora, os EIs, né? A gente lembra que os EIs eles estavam sempre entre 0 e 1, né? No modo dos caras aí. Então, os meus EIs, no caso aqui, eles são reais porque estão na fronteira, né? Então, os meus EIs, né, nas minhas coordenadas locais aí da cordinha, né, eles estão sempre entre 0 e 1. Okay? Então, isso implica, né, se você olhar aqui, isso implica que o meu y i mais 1, perdão, i menos 1 é maior do que o y i. Né? Porque o y i menos 1, né, ou melhor, olhando ao contrário, o y i ele tem um z a mais que o y i menos 1. Então, se eu multiplico por um número menor do que 1, dá menor, né? Dá menor do que o anterior. Então, para lidar com essa condição aqui, eu taquei a minha função θ. Okay? A minha função θ, ela garante que isso aqui é verdade. Tá? Então, tudo aí, na verdade, só eu estou manipulando a coisa, né,
vai escrever de uma maneira mais simétrica entre as coordenadas aí. Então eu tenho que continuar com a minha conta aí. Né? Bom, aí eu continuo da seguinte maneira. Eu ainda não tenho uma completa ciclicidade, né? Porque eu ainda tenho o φ1 e o φm aqui. Né? Então, vamos lá. Então eu tenho que trabalhar o φ1 e o φm. Então, eu tenho que escrever então meu φm. Né? Agora sim eu uso esse negócio aqui. Né? Então meu φm vai ser o limite quando o yn vai a zero do yn menos 1 v de km yn zero. Okay. E o meu φ1 que está do outro lado, né, o aí, vai ser o limite quando o y1 for infinito, okay, do 0, 0, y1, v de k1, y1. E eu tenho que tomar esse limite para garantir que aquela história. Esses caras são estados assintóticos, né? Okay? Mais ou menos infinito. Ó. Então agora eu pego isso aqui e coloco aqui. Né? Só que primeiro vou olhar só para essa parte. Então esse carinha aqui dentro, né, que é o φ1 v de k2 y2, né? Vamos escrever esse v de k m menos 1 y m menos 1 φm, né? Usando esse cara aqui, eu vou ter que esse cara eu vou ter um y1 em cima, que vai vir nesse cara, e um ym embaixo, que vai vir nesse limite aqui, né? Que vai vir nesse cara. Né? Então vai ser um y1 sobre um ym, 0, v de k1, y1, v de k2, y2, v de km, yn. A coisa já está melhorando. Obviamente, isso aqui eu devo considerar no limite em que o meu y1 vai a infinito, né? E o meu ym vai a zero. Okay? Eu tenho que considerar isso aqui. Bom, agora a minha questão é a seguinte, eu tenho que, então esse cara aqui, eu escrevi dessa forma, né, tomando esse limite. Agora eu tenho que olhar para a medida, né, qual é a medida, né, que eu tenho que usar? A questão é a seguinte, a medida eu tenho que tomar cuidado, por quê? Por causa daquilo que eu falei, né, a minha medida, ela tem um fator aí, né, de redundância, né, por quê? Porque eu sei que a minha amplitude ela tem uma invariância por SL2R. Então eu tenho que, de alguma maneira, tirar fora essa invariância. Porque senão eu vou estar somando aí sobre configurações equivalentes. E pior do que estar somando sobre configurações equivalentes, eu vou estar somando sobre infinitas configurações equivalentes. Porque o meu grupo SL2R ele é não compacto. Então isso diverge, né? Isso vai para o espaço. Né? Se pelo menos fosse finito, né, eu tirava um volume finito. De qualquer maneira eu tinha, né, mas é infinito, então de alguma maneira eu tenho que eliminar essa redundância. Okay? Então para eliminar essa redundância eu tenho que ver como é que eu vou fixar, né, essa simetria residual aí do SL2R. Okay? Então, se a gente lembra aí, né, a simetria SL2R era aquele grupo conforme global. Vocês lembram, né? Então ele era gerado pelo L0, L1 e L-1. Vocês lembram dessa conversa lá quando a gente falou de teoria conforme, né? Quando eu falei de teoria conforme. Então, uma transformação
SL2R, né, como é que ela é escrita? Então, ela é gerada, eu repito, L0, L-1 e L1. Então, em geral, né, de maneira infinitesimal, ela é um Y', vai ser um Y, mais um lambda menos 1, é uma translação, né, só para lembrar aqui, você lembra que o meu L é menos 1, ele gerava o quê? Uma translação, né, porque o termo lá na coisa era um epsilon de Z vezes o Z a N mais 1. Né? Então era pegar o Z e levar num cara constante. Né? Então era uma translação. O L0, ele era a combinação, né, de uma dilatação com a rotação. Né? Porque meu lambda pode ser complexo. Né? Se ele for real, eu tenho uma dilatação. Né? Se ele for imaginário puro, eu tenho uma rotação. Né? Então, global, no geral, ele tem uma dilatação e uma rotação. Então, ele me produz um lambda 0 y. Tá? E o L1 era aquela transformação especial conforme especial, né? Que era um y quadrado. Né? Infinitesimalmente, ele era o y mais um y quadrado. Então, ele me dava mais um lambda 1 y quadrado. Tá? Isso aqui é infinitesimal. Né? Ou seja, lambda menos 1, lambda 0 e lambda 1 são infinitesimais. Okay? Bom, e as transformações finitas? Né? Vocês lembram, né? Então, se eu pegar agora, se eu exponenciar, né? Eu vou ter, é aquilo que eu já falei, né? O L1, ele me gera uma Special Conformal Transformation, era um y sobre 1 menos lambda 1 y. Agora é finita, né? O L0 era dilatação, né? Dilatação com rotação, dilatação, né? Mas tem esses dois caracteres aí. E o lambda o L menos 1 era a translação pura e simples. Opa. Ah, não, tá certo. Okay. Então essas agora são finitas. E aí eu mostrei, né, lá atrás, quando a gente discutiu transformações conformes, que esse cara, né, ou seja, o conjunto, né, das três transformações, se eu fizer as três transformações, né, você pode mostrar que o meu grupo era o grupo de meios, né, esse grupo aí era do tipo AY mais B sobre CY mais D, onde A, B, C e D são reais, né? Então, A, B, C, D reais, né, seu grupo real, e AD menos BC igual a 1. Sempre posso escolher isso daí. Okay? E eu ainda tenho um módulo Z2, né? Okay? Mas tudo bem. Bom, e daí, né? E daí é o seguinte. E daí que eu quero ver como esse, né, qual é a minha ideia, né? E daí que eu quero ver como esse cara aqui se transforma para uma transformação SL2R. Porque eu quero saber justamente o que é uma maneira de ver se isso aqui é invariante, né? E não só invariante, saber como é que eu posso fixar o meu SL2R. Então eu tenho que saber como é que esse cara aqui se transforma para SL2R. Okay? Bom, aí tem algumas coisas no meio do caminho, né? Até eu chegar lá. Né? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Para o SL2R, né? Então para o L1, L0 e L-1, né? Dá para mostrar que y' sobre y elevado a n mais 1, eu posso escrever isso como cy mais d a menos 2, ou também como a menos c y' ao quadrado. Para ver isso daí,
Basta testar, né? Então, vamos ali. Pega, por exemplo, vamos começar pela mais simples, né? Pega a translação, né? Por exemplo. Então, para n menos 1, isso aqui dá 1, né? Eu tenho y' sobre y, né? A zero, né? Porque menos 1 mais 1 é zero. Então, isso dá 1. Então, para n igual a menos 1, né, eu vou escrever aqui no o y', ele é 1y mais lambda menos 1. Né? Isso corresponde a ter a igual a 1, né? b igual a lambda menos 1, c igual a 0 e d igual a 1. Né? Deixa eu olhar para cá. Tá certinho, né? E AD menos BC igual a 1, como tem que ser. Então, se eu olho para esse cara aqui, né, CY mais D, A menos 2, né, o C é 0 e o D é 1. Né, então, isso é 0Y mais 1 A menos 2, que é 1. E olhar para esse cara aqui, dá na mesma. Né, eu vou ter A menos c y' ao quadrado. Então isso vai ser, o A é 1, menos 0 y', né? Elevado ao quadrado, que é 1. Então, bateu, né? Considerar o n igual a 0, estamos escrevendo de novo, o meu y', ele é 1e elevado a lambda 0, né? Y, isso aqui corresponde a ter a, aqui eu vou ter que fazer, né, um truquezinho. O C continua sendo 1, o B é 0 e o D, né? Só que eu tenho que ter AD menos BC igual a 1. Então, BC é 0. Então, AD tem que ser 1. Então, para produzir esse lambda 0 aqui, eu tenho que ter no meu D 1e elevado a menos lambda 0 sobre 2 e no meu A 1e elevado a lambda 0 sobre 2. Beleza. Então, agora faço a mesma coisa, né? Então, y' sobre y, né, elevado a 1 agora, né? Então isso é elevado a lambda 0. E os outros têm que me dar também elevado a lambda 0. Vocês vão ver que vai dar, né? Se eu pegar o outro ali, cy mais d a menos 2, isso vai ser, o meu c é 1, então eu vou ter y mais, não, peraí, meu c é 1, né? Não, meu C é 0, desculpa. Você tem que ser 0. Eu tenho que cortar o Y aqui embaixo, desculpa. O A é elevado a lambda 0. É, lambda 0 sobre 2. Eu tenho que botar o sobre 2 porque como o meu B é 0 e C é 0, a D tem que ser 1. Tá? Então eu divido aí. Tá? Então esse meu C é 0, desculpa aí. Então eu tenho isso aqui mais o D. Né? Mas isso aqui, bom, esse cara é 0, isso aqui justamente é elevado a lambda 0. Né? E o outro maluquinho aqui, A menos C y' ao quadrado, é o meu A é, bom, de novo, né? Já deu certo, né? Então tá valendo. Desculpa, que agora funciona, tá ligado? Ela tá calor ou impressão? Melhorou agora, mas Só começou a melhorar agora. começou a melhorar agora. Eu tô sentindo Bem calor aqui, cara. Tá Estou me quente, mexendo então. muito, mas eu tô sentindo calor aqui. Melhorou agora começou. Então beleza. Então vamos ver se esperar um pouquinho. Antes de abaixa aí o negócio. Bom, beleza. Né? E finalmente
para n igual a 1, então para n igual a 1 eu tenho que o meu y', ele é y, né, sobre 1 menos lambda 1y. Okay? Então isso implica que eu tenho a igual a 1, b igual a 0, c igual a menos lambda 1 e d igual a 1, e está batendo, né? AD menos BC igual a 1. Vamos lá. Então agora eu tenho y' sobre y ao quadrado, que dá o quê? Vai dar 1 sobre 1 menos lambda 1y, né? Ao quadrado. Por simplesmente. Se eu olhar o CY mais D a menos 2, né, eu vou ter menos lambda 1 y mais 1 a menos 2. Mas isso é exatamente o que eu tenho ali, né? 1 sobre 1 menos lambda 1y quadrado. E por fim, né, a menos c y' ao quadrado agora, né? Isso vai ser o a é quanto? 1, o c não, peraí. Sim, embaixo, É menos, né? Ah, não, tá certo, tá, vamos lá. Tá certo. Mais lambda 1, mais lambda 1 y' ao quadrado. Só que aí agora eu tenho que trabalhar ainda, né? Isso vai ser 1 mais lambda 1 vezes y', que é y, sobre 1 menos lambda 1y, né? Então eu posso escrever isso como 1 menos lambda 1y mais lambda 1y sobre 1 menos lambda 1y ao quadrado. Cortou, e deu exatamente o que eu queria. Então você pode ver que eu posso usar essas relações aqui, né? Detalhe, né? Sempre para esse menos 1, 0 e 1. Mas é isso que eu estou interessado, porque eu estou interessado na transformação SL2R. Então eu vou usar essas relações aqui. Outra coisa que dá para ver aí é o seguinte, também dá para ver o seguinte, se eu fizer isso aqui, E elevado a L', né? Y', V, isso aqui é geral, né? Eu vou ter, bom, o meu E elevado a lambda N é o cara que gera transformação conforme, né? Então se você aplica esse cara no Y, ele vai no y', né, elevado a n. É só tirar o y aqui em um produto, né, inserir caras ali no meio, você vai ver que vai dar isso aí. Né? E a transformação do meu operador de vértice, né, que é simplesmente V de K y'. De maneira que se eu tenho, né, de maneira que se eu chamo, né, a minha transformação de um operador lambda de t, ele chama de lambda de t, você consegue ver que o lambda de t aplicado no v de ky sobre y, lambda menos 1 de t, ele é, em princípio eu tenho aqui y, eu vou dividir por y mais 1, n mais 1, né? Então eu vou ter um v elevado a k y' sobre y', e vou ter um y' n sobre y, que
que vai em mais 1 sobre y que vai dar esse daqui. Tá? Eu vou escrever como A menos C y'. Beleza. E o meu vácuo, né? Então, por uma transformação C2R, isso aqui acontece. Né? Usando essas relações. E outra coisa também é o seguinte, o meu vácuo, que eu escrevi alguma coisa ali, justamente a propriedade desse vácuo aqui, né, é que ele é invariante para C2R. Ele é aniquilado tanto pelo L0, L1 e L-1. Então esse cara é invariante para SL2R. Então, uma transformação SL2R, ele continua lá. Bom, e daí? E daí é que finalmente eu chego no que eu queria, né? Saber como esse cara aqui se transforma por uma transformação SL2R. Né? Bom, eu fiz o favor de apagar. Lembra que esse cara aqui, ele vinha multiplicado pelo integral de dy3, né? E embaixo ele tinha y3, né? Tinha um produto. Tá? Então, se eu considero esse carinha aqui que ele chama de IN, né? De KY, né? Isso aqui, né? Na verdade é KY, é vários Y aí, ele põe tudo junto. Então é um 0, aí eu tenho V de K1 Y1 sobre Y1, V de Kn YN sobre YN, tá? Então é esse cara aqui, né, com os outros carinhos aí, que vem daquela integral em dy sobre YI. Então esse cara, ele se transforma por uma transformação SL2R, né, da seguinte forma. Ele vai ser um IN, vou usar isso aqui, né? Então vai ser um IN de K Y', né? E para cada, né, Y' eu vou ter um produto desse aqui, né? Vou ter um carinha desse daqui. Então eu vou ter o produto de I igual a Tm de A menos C Y' ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui, que aparece dentro da expressão da minha amplitude, quando eu faço uma transformação SL2R, né, ele vai nisso aqui. Okay? Então, na minha transformação lá, né, surge um fator aqui. Beleza. Então, agora eu tenho que olhar para quem? Para a medida. Né? Vou olhar para a medida agora, porque lá eu tinha, isso aqui era só esse cara, eu tinha agora, o que sobrou lá da minha, bom, tem a função θ, né? Tinha uma função θ, e sobrou o produto dos dy, né? O produtório em I do dy, né? Que eu estou integrando. Então tem que olhar como é que se transforma a medida, né? Como é que se transforma o produtório em I de dy. Então o meu trabalho agora está sendo o quê? Eu quero achar uma medida, né? Lá eu tinha o dy sobre yi, mas eu sei que aquela medida não é boa. Não é boa, não está bem definida, né? A coisa não está bem definida. Por causa da redundância por SL2R. Então o meu trabalho, né, é o quê? Eu tenho que achar uma medida, eles chamam isso, né? Então eu tenho que achar uma medida, né? Primeiro, que seja invariante para SL2R, né? Ou de alguma maneira que cancele, aliás, melhor dizendo, né? Que se transforme da maneira correta a ponto de cancelar, né? O meu carinha aqui.
Mas não só isso. Não só isso. Né? Eu tenho que achar a medida que cancele a variação desse cara aqui, mas que além disso seja bem definida do ponto de vista do overcounting. Né? Então, se eu olho para o DYI, né, porque naquela amplitude que eu escrevi, a minha medida era o DYI, né? Tinha lá um monte de DYI. Então, se eu olho como é que os caras se transformam, né? Vamos lá. Uma transformação SL2R, né? O DYI, que era aquela coisa que eu tinha lá, se transforma, né? Se transforma como, né, da seguinte forma: DYI linha, ele vai ser um D, né, de AYI mais B sobre CYI mais D, né? Isso vai me dar, já conta aí, né, DYI sobre CYI mais D ao quadrado. Mas isso aqui é um DYI, porque esse cara é 1, né, da minha transformação lá, CYI mais D ao quadrado. Ou invertendo a relação aí, usando aquela, né, coisinha lá, invertendo a relação, também posso dizer que o DYI ele vai em DYI linha sobre A menos CYI linha ao quadrado. Ok? Só invertir usando aquela relação. Então olha só que legal, né? Quer dizer, quase legal. Naquela amplitude que eu escrevi, eu tinha esse cara, né? Que se transforma assim. E tinha o que? Tinha um produtor em I do DYI. Então quando eu fazia a transformação desse cara, batia aqui. Quando eu faço a transformação do DYI, cai aqui. Então você vê que esse fator cancela exatamente esse fator aqui. Né? Se você pegar o produtor em I do DYI, ele vai nisso aqui, né? No produtor em I do DYI' sobre o A menos o CYI' ao quadrado. Esse cara cancela exatamente esse fator aqui. Então, aí que está a questão. Em princípio, né, do ponto de vista da minha invariância, né, então vamos lá, do ponto de vista da invariância SL2R, uma medida desse tipo aqui funciona. Né? Funciona. Okay? Do ponto de vista da invariância SL2R. Então, no primeiro momento, você poderia dizer que a sua medida está boa. Né? Mas aí vem aquele problema. Né? Eu estou somando aqui sobre infinitas configurações. Okay? A medida é invariante, só que, né, eu tenho uma redundância por SL2R. Né? Mas, né, não é. Como é que eu escrevi isso? Não é. Vou escrever aqui, né? Vou colocar que não é bem definido, né? Vou botar aqui a SL2. Então ela é invariante, mas ela tem várias configurações aí equivalentes. Então eu tenho que eliminar, né, essa coisa aí. Okay? Aí como é que eu faço? Mais ou menos da mesma maneira que a gente faz sempre. Né? Eu vou escolher um gay, né? Entre aspas. Né? Eu vou fixar alguma coisa
né? E vou fazer, né, aquela história lá, Alafa df Popov, né? Okay? Então, moral da história. Eu vou ter que dar um jeito de fixar no gauge, vamos colocar assim, entre aspas. Né? Bom, você fala que é um gauge, né? Porque está a ver com a invariância conforme. Mas enfim. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 3 parâmetros na minha transformação SL2R. Né? Eu tenho lá o lambda 0, o lambda 1 e o lambda menos 1. Então o que eu vou fazer? Beleza, né? Eu quero ser um resultado geral, né? Por uma transformação SL2R, você consegue levar qualquer 3 pontos do seu disco, né, em 3 pontos que você escolher. Sempre. Então, dado 3 pontos no disco, eu sempre consigo levar qualquer outro ponto do disco nesses caras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar 3 caras. Aqui eu tenho, né, na minha... Onde está? Está aqui. Aqui eu tenho N caras, né? Eu vou usar minha redundância aqui, né? Eu vou fixar 3 deles. Eu vou usar minha redundância para fixar 3 deles, né? Eu vou fixar Y1, Y2 e Y3. Vamos botar assim. Tá? O resto eu vou continuar integrando, mas o resto não tem redundância porque eu já usei redundância para fixar esses caras. Ok? Então eu vou fixar isso daí. Então, ou seja, eu vou usar o meu SL2R, né, para pegar 3 pontos, né, YA, YB e YC, aí você escolhe aí, né, quem você quiser dali, né, okay? E vou levar esses caras via SL2R, né, num YA 0, YB 0 e YC 0. Que eu vou escolher aí à vontade. E obviamente, né, não vou integrar sobre os caras, né? Vou fixar esses caras e vou integrar só sobre o resto. Ao fazer essa operação eu já eliminei a redundância, eu não preciso ficar preocupado. E aí nesse processo de fixar isso daí, eu vou obter a medida que é boa. Então, beleza. Então, eu vou ter, né? Então, olha lá. Quando eu faço, então vamos prestar atenção aqui um pouquinho, né? Quando eu faço a minha transformação SL2R, eu tenho, na medida, cadê? Se transforma assim, né? E o meu I se transforma dessa maneira, de forma que a coisa, né, se cancela. É isso? Só que quando eu fixo os 3, eu vou usar essa transformação para fixar 3 caras, né? Só que eu não vou integrar nesses 3 caras, né? Então eu preciso de alguém, eu vou precisar de alguém que cancele esse fator aqui, de alguma maneira. Ou seja, é o tal determinante FADEF Popov, né? Vamos colocar assim, né? Alafa FADEF Popov. Porque nos caras que eu integro, a minha variação da medida cancela a variação dos caras. Mas nos caras que eu não integro, eu não vou integrar, eu não vou ter essa compensação, né? Então eu vou ter que achar uma medida que cancele, né? Por SL2R, ela cancele os caras que eu não estou integrando. Cancele a variação dos caras que eu não estou integrando. Bom, esse determinante, né, essa coisa aí, é dado o seguinte. Então vamos lá, vamos escrever. Eu tenho que cancelar os fatores, né, o produtório de A menos C y quadrado, né? Sei lá, das coordenadas que eu estou fixando, vou colocar assim.
O determinante que faz isso, né, o determinante que garante isso, ele pode ser escrito, ele é escrito da seguinte forma. É o jacobiano. Jacobiano é uma transformação. Bom, se eu calculo esse determinante, ele é YA menos YB, YA menos YC, YB menos YC. Né? Essa matriz tem um nome, eu sempre me esqueço. Deve ter um nome especial, Vandermonde. Então, o determinante é dado por isso aqui. Okay? Bom, e aí a gente vê que esse cara, né, porque se eu pego, né, o YA menos o YB, por exemplo, né, ele se transforma como YA' menos YB', né, fazendo a transformação ali de A menos C, YA', A menos C, YB'. Então, se eu multiplico todos eles, né, se eu fizer esses três carinhas aqui, é difícil ver que ele cancela a mesma medida ali. Okay? Se eu multiplico os três carinhas aqui, né, vai me dar exatamente um fator 1 sobre um cara desse tipo aí. Eu tenho um AB, eu botei um A' C' e um B' C'. Vai me dar justamente o produto dos caras ao quadrado. Então, finalmente, então, eu cheguei na minha fórmula da amplitude, com tudo bonitinho. Então a minha medida, a medida boa, né, ela é, eu vou fixar, né, tem aquelas deltas, vamos fixar os carinhos. O determinante, que cancela esses caras aí, que eu não vou integrar. Vamos colocar assim, né? E aí aquele negócio lá. Né? Minha função θ e a minha esse cara aí é invariante por SF2R e, né, não tem redundância, porque tem as deltas que fixam os caras nos pontos que eu quero. Bom, moral da história, eu monto então a minha amplitude. Né? A minha amplitude, então, vamos escrever aí. Vai ser Gm-2. Vou ter a integral aí dessa tal de coisa aí, né? Vamos lá. Grande.
a já usei a delta, já usei os carinhas, e fica, portanto, n, né? Então vai me dar yn. Vamos lá. Sobre y1. É isso aí. Então eu vou calcular coisas desse tipo. Se o M for igual a 3, eu fixo os 3? Isso, eu vou chegar lá. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu começar a calcular as amplitudes aí, algumas aí, é começar com 3. Então já dá para ver que com 3 eu não vou ter integral. Eu só começo a ter integral de 4 para cima. Então esses caras aí são coisas desse tipo que eu tenho que calcular quando eu calculo amplitudes. A fórmula inicial que eu comecei, né, aquela fórmula lá inicial que eu comecei, ela corresponde ao y1, né, que é em geral a nossa escolha canônica que vocês veem na literatura aí. Né? Então os caras fizeram desse jeito, aí ficou, e na literatura você sempre encontra essa convenção. Uma convenção que você sempre encontra. Em geral, você sempre fixa o y1 indo para infinito, o y2 indo para 1 e o y3 indo para 0. Corresponde à fórmula que eu comecei. Né? Lembra que eu botei y2 igual a 1? Né? Então lembra lá que eu botei um para infinito, o outro para 0 e um para 1. Né? Então é justamente o que eu fiz nisso. Então, em geral, essa é a convenção. Né? Você fixa o y1 infinito, y2, 1, y3, 0. Então, em geral, essa é a nossa convenção. Okay? Bom, dado isso daí, então, dada essa fórmula, eu tenho que descobrir, portanto, um meio de calcular o quê? Isso. O meu trabalho final vai ser esse. Né? Eu vou calcular isso, colocar aqui dentro e fazer as integrais, que eu precisar fazer. Então agora eu tenho que ver como é que eu calculo isso. E aí que é meio chato, sim. Quer dizer, é meio chato. Né? Pode ser chato, pode não ser. Já dá para perceber que calcular isso aqui para, sei lá, 30 graus, então vai ser complicado. 30. Bom, se bem que isso é corda aberta, né? Uma coisa para 30, né? Bom, mas enfim, né? A gente dá um jeito aí. Okay? Agora, para o que a gente vai fazer aqui não é tão chato. Bom, então, para calcular isso aqui, né, há alguns métodos aí que a gente vai usar. Né? Quer dizer, um método. Né? Então, é o método que o item faz o item, né? Que é de estados coerentes. Né? Então, estados coerentes. Então, o que são estados coerentes? Né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que... Bom, esses operadores de vértice, eles são, em geral, o quê? Eles são exponencial. Eles vão ser operadores na frente, né? Vou ter operadores na frente. Mas eu vou ter, em geral, o quê? Exponenciais de E elevado a kx, né? Basicamente, ou outras coisas aí. Em geral, elevado a kx. Então, esses
caras aqui vão ser lineares em A ou em ADAG. Né? Por que eles vão ser lineares em A e ADAG? Porque em geral os caras que eu obtenho aqui, eles são, repito, X, né? X ou derivadas do X embaixo, né? Em geral derivadas do X, né? É elevado a IKX, só que o meu X é o quê? Ele é linear, né? Em alfa Dagger. Então, eu vou ter elementos de matriz desse tipo. Né? É elevado a A. Vamos começar para 2, né? É elevado a B. Né? Onde A e B, vamos colocar assim, A e B lineares em A e ADAG. Então, se A e B são lineares em A e ADAG, isso aqui, né, é calculado dessa forma aqui. Né? Ainda bem, isso aqui está a nossa vida. Tá? Como é que eu vejo isso? Justamente usando esse formalismo de estado coerente. Né? Então, por exemplo, primeiro exemplo, né, vamos considerar que eu tenho um oscilador só. Eu tenho A e ADAG, tenho uma dupla, né, de osciladores, A e ADAG só. Então, o meu operador A ele pode ser escrito como um C1 ADAG mais C2A. E o meu B ele vai ser um C3 ADAG mais um C4A. Então, eu quero calcular coisas desse tipo. É elevado a A, justamente, né? É elevado a B. Então, eu tenho o ADAG mata aqui, né? Então, vai me dar 1. Então, eu vou ficar com E elevado a C2A. E do outro lado, o A mata o cara aqui. O E elevado a B, o A vai matar o cara aqui. Né? Eu vou ficar com C3 ADAG. Então, o que eu vou mostrar é que isso aqui que é justamente isso aqui. Né? Porque se eu calcular isso é C2, C3, né? Porque o A com a ADAG dá 1 e troca, que dá 0. Para mostrar isso aqui, bom, primeiro você pode ficar comutando esses exponenciais aí, mas não é o que eu quero, né? Isso dá um certo trabalho. Então você define, você usa esse negócio de estado coerente. Então, no estado coerente, isso aparece, né, pela primeira, sei lá, pela harmônica e vários outros lugares aí, né? O estado coerente ele é definido da seguinte maneira. E aí usam um negócio curvo aí, né? Porque os zeros coincidem, né? Então tem E elevado a lambda ADAG aplicado no zero. Ok? Ok? Que eu posso escrever como o somatório em n de 0 até infinito de lambda n sobre raiz de n fatorial n. Onde o meu n, né? Bom, o que eu fiz aqui? Obviamente eu expandi, né? Chegar daqui para cá, né? É simples, né? Eu expando minha exponencial, né? E eu vou ter o quê? Eu vou ter potências de ADAG aplicadas no vácuo. Potências de ADAG aplicadas no vácuo são os autoestados do operador de números, né? A menos a normalização, né? Então, é justamente o N. Né? O N é o autoestado do operador de número.
e eles são ortogonais, né? Entre si. É por isso que ele usa esse negócio curvo aqui, né? Porque aqui também entra um número, né? Então, para saber o que é estado coerente, o que não confunde a vida, tá vendo? Por exemplo, né? O estado coerente 0 corresponde ao vácuo. Bom, o que tem esses estados coerentes, né? Eles são, na verdade, autoestados do meu A. Né? Essa é, aliás, a minha motivação, né? Em geral, você, para introduzir estados coerentes, é porque você quer um oscilador harmônico, né? É porque você quer uma base de estados onde os seus elementos de matriz do x e do p se comportem como se a equação clássica, né? Então, se você considera os autoestados n, isso não é verdade. Os valores esperados x e p não se comportam de uma maneira similar à maneira clássica, né? Por exemplo, oscilar, né? Se você usar a base de estados coerentes, você consegue, né? Então, esses estados coerentes, né, eles são autoestados, né, do meu operador de aniquilação. De maneira que, se eu tenho E elevado a lambda 1A aplicado num carinha desse, né, isso me dá esse tipo de coisa aqui. Bom, daqui então você tira aqui, se eu tenho, né, um produto escalar dos caras aí, isso vai ser 0. Esse cara aqui é só pegar o brado desse maluquinho, né? Então eu vou ter E elevado a mi conjugado A, né? E aqui eu vou ter lambda. Mas isso é, esse cara aplicado aqui vai dar mi conjugado lambda, né? Então eu vou ter E elevado a mi conjugado lambda e vou ter 0 lambda. Mas 0 lambda é 1. Dá para ver daqui, né? Quando eu aplico, né, desmembro aqui, o cara vai aplicar lá, vai dar 1, né? Vai dar E elevado a 0. Então, é justamente o que eu queria mostrar, né? Porque aí, se você vê que aquele cara ali, esse carinha aqui, né, 0, E elevado a C2A, E elevado a C3A dagger, né, nessa linguagem de estado coerente, isso é escrito como C2 asterisco C3. Né? Exatamente dessa forma. E o outro é exatamente o brado, né? Mas isso aqui é justamente E elevado a C2 asterisco asterisco, né? Então é C2 C3, como eu, né, queria mostrar aí. Então, em geral, eu vou ter elementos de matriz de cara desse tipo, porque os meus operadores de vértice têm um E elevado a IKX aí no meio, né? Só que aí eu vou estar lidando, obviamente, com vários, né, um conjunto, na verdade, de As e adagas. Né? Para cada N eu tenho um A e uma adaga. Então, mais a generalização, né, é clara. Outra coisa aí é o seguinte, se eu tenho Z elevado a adaga A, isso aqui eu vou encontrar também aí, em algumas amplitudes. Acho que aqui eu vou encontrar só quando eu calcular a amplitude de 4 tactos, aí eu vou encontrar coisas desse tipo. Um Z elevado a uma adaga A, né, aplicado num lambda.
Então isso vai me dar Z H, somatório em 0 até infinito, né? Vou expandir esse cara. Lambda elevado a n sobre a raiz de n fatorial n. Esse cara é autoestado do meu operador de número, né? Então esse cara vai entrar e vai dar nzinho aqui em cima, porque esse cara é exatamente o meu operador de número, né? Aliás, o meu texto aqui não tem n não. Eu estou com um único conjunto. Eu estou com AN, alfa N na cabeça. Então, beleza. Então, isso aqui vai me dar o somatório de n igual a 0 até infinito. Aí eu vou ter um z elevado a n, né? Porque aqui vai bater aqui, vai pegar outro valor. Beleza. Mas isso é justamente o lambda. Essa aí é uma coisa que nós vamos usar aí. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero, no final das contas, calcular os elementos de matriz dos operadores de vértice. Então vamos usar esses troços todos aí para chegar lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrando aí que o meu xmi de y é xmi menos i pmi ln de y mais i somatório n diferente de 0, 1 sobre n, alfa n mi y a menos n. Então, quando eu fizer um E elevado a kx, é aquela história do tacto, né? Eu vou dividir isso num Z0 e num W0. Então eu vou ter Z0 e W0. Okay? Onde o Z0 só tem modo 0, né? E o W0 vai ter a parte do ordenamento normal, né? Que eu escrevi lá. E o Z0 passa por cima do W0. Então, dividindo isso no modo 0, que eu chamei de Z0, e no W0, né? Lembrando aí, o meu W0 de KI era E elevado a K, somatório de 1 até infinito, 1 sobre N, alfa menos N, YN, e eu tinha um E elevado a menos K, somatório 1 até infinito, 1 sobre N, alfa N, Y a menos N. Fiz ordenamento normal, né? Separei os negativos dos positivos e tirei fora, né? Separei esse exponencial lá. Né? Visto que o comutador desses caras é um C-number, né? Esses caras são de fora. Okay? Beleza. Então, por exemplo, eu vou querer calcular coisas desse tipo. Para calcular coisa desse tipo aqui, esses caras são, vamos lá, esses caras são exponenciais, né? Vamos lá, esses caras vão ser. Agora, eu vou ter aqui, né? Bom, vamos lá. Quando eu ponho, vamos fazer um pouco mais rápido, né? O W0, esse cara é criação, né? Porque é N negativo. Então ele vai matar o vácuo desse lado, né? Só vai sobrar esse. Então eu vou ficar com E elevado a menos K, 1, somatório de 1 até infinito, 1 sobre N, alfa N, Y1 a menos N. O W2, né? O W02 aqui, né? O W02, esse cara é aniquilação. Então ele vai matar o vácuo do lado de cá, né? Então vamos dar um. Vai sobrar só esse carinha aqui. Então eu vou ter E elevado a K2, somatório de 1 até infinito,
1 sobre N. Opa, perdão. Melhor botar N, né? Senão a coisa complica. 1 sobre M. Onde eu vou colocar aqui? Alfa menos M y M. Mas, novamente, esses caras são lineares em A e ADAG. Né? Exatamente o que eu tinha aqui. Só que aqui eu tinha para um cara só, e eu tenho para N, né? Tenho vários As e ADAGs, vamos colocar assim, várias duplas, né? Então isso aqui acaba sendo o quê? Um E, né? A menos K1, somatório, vou colocar assim. Então eu tenho que calcular isso aqui. Então calcular isso aqui, não é difícil. Né? Eu vou ter a seguinte coisa. Bom, posso tirar o Y1, posso tirar o Y... Opa, aqui é um Y2, né? Esqueci aí, botar aí que é Y2. Então eu tiro o K1, então vamos botar Mi aqui, então eu vou ter menos K1 Mi. Aqui vai sair um K2 Mi. Né? Somatório em N de 1 até infinito, 1 sobre NN, né? 1 sobre NN, e eu vou ter então o valor esperado, K1 saiu fora, eu vou ter alfa em Mi, né? Soma saiu, esse cara saiu, e aqui eu vou ter esse cara saiu, soma saiu, esse cara, vou ter alfa menos M Mi. Não errei nada aqui no caminho, esqueci. Ah, esqueci do Y, né? Até que eu tinha esquecido uma coisa. Tá, vou colocar aqui, né? Y1 menos M, Y2 M. Ok? Bom, esse cara aqui, né, aquela história, NM são positivos, né? Então esse cara é aniquilação e esse cara é criação. Então tem que comutar. Quando eu comuto os caras, eu tenho isso vai dar o comutador, né, mais o contrário, né? Só que o contrário é aniquilo, né? Vai dar zero. Então é só substituir pelo comutador. O comutador desse cara é um N, eta mini, delta, N menos N zero. E aí eu vou ter Y menos N, Y2 N. Então, no final, menos K1 Mi, K2 Mi. Vou somar a delta em M. Né? Bom, posso tirar o eta mini, né? Vou somar em M. Né?
Então, tem um somatório de n infinito. A delta me diz que o m tem que ser igual a n, né? Então, eu vou ter m tem que ser igual a n. Então, eu vou ter 1 sobre n quadrado, n, né, que vai cancelar, o eta já saiu. E aí, vou ter y1 a menos n, y2 a n. Então, isso vai me dar. Cancelou. Então, vai me dar menos K1 escala K2, somatória n igual a 1 até infinito. E aqui eu vou ter 1 sobre n, y2 sobre y1 elevado a n, é isso? Então, moral da vamos lá. Vamos continuar aqui. Botão igual, bom, o somatório de x elevado a n sobre n, né, é o ln de 1 menos x. Né? Então, isso aqui vai ser menos K1, K2, ln de 1 menos y2 sobre y1. Obviamente, o y2, módulo de y2, né, tem que ser menor que o módulo de y1, para esse negócio convergir. Né? Então, obviamente, o módulo de y2 tem que ser menor que o módulo de y1. Mas, em geral, isso é verdade. Né? Em geral, isso é verdade. Porque eu ordenei meus y assim. Né? Okay? Então, o y2 ele atua primeiro. Se você converter lá para o tal, lá atrás, né, o y2 ele atua primeiro. Né? Porque eu começo do estado inicial, né? Emito uma partícula, propagador, emito outro propagador, então ele é o cara que aplica primeiro. Então ele tem o y2 menor, né? Então não tem problema. Mas é aquela história, isso aqui vale y2, módulo y2 menor que y1, senão não dá certo. Né? Beleza. Ok. Então agora eu tenho que colocar na minha exponencial. Né? Então, aquele cara ali, é elevado a esse troço. Né? É elevado a esse troço me dá. Eu posso botar esse cara aqui. Né? Posso botar esse cara aqui em cima. Né? Então eu vou ficar com 1 menos y2 sobre y1 elevado a menos K1. Eu não estou gostando desse menos. Esse menos tem alguma coisa errada nesse menos. Onde é que eu engoli o sinal de menos? Não deveria ter sinal de menos ainda. Ah não, tem um sinal de menos aqui, que é menos o logaritmo. Essa soma aqui, na verdade, é menos o logaritmo. Por quê? Bom, depois a gente expande, né? Mas... aqui está menos o logaritmo. Aqui. Bom, enfim. Tá, então a gente já checa isso. Mas, então esse aqui, na verdade, esse cara aqui é menos o logaritmo, então aqui dá um mais. Esse aqui dá um mais, dá para fazer.
Aí depois eu verifico essa série, mas deve estar certo, né? Então aqui é um aquele ponto de vista, mas ele tá. Tem que expandir o olhar para mas tudo bem. Bom, então dá esse negócio aqui. Isso para 2, mas em geral eu tenho, bom, já apaguei, né? Em geral eu tenho N aí, né? O N aí dentro. Mas aí beleza, a conta é a mesma, né? Só vai ter que ficar aí, né? Brincando com esse negócio aí, né? Mas a conta é a mesma, né? Basicamente, então o que você vai ter, né? Generalizando aquele resultado ali, é isso aqui, né? Aí você vai generalizar isso aqui, vai dar E elevado ao somatório para I menor do que J, aí a J, né, que é a generalização disso aqui, que vai implicar na generalização desse maluco aqui, né, que vai ser W0 K1 Y1 W0 KM YM. Então eu vou ter agora um produtório para I menor do que J de fatores desse tipo aí. 1 menos YJ sobre YI KI escalar KJ. KI escalar KJ. Bom, isso para o W0. E o modo 0? Né? Eu também tenho que lidar com o modo 0. Okay? Então, para terminar aí antes do almoço, vamos ver aqui o modo 0. Então, o modo 0 é coisa, né? Eu vou ter coisas desse tipo aqui. É o Z0, né, que a gente chamou aí, K1, Y1, Z0, K2, Y2, papapá, Z0, KM, YM. Isso vai ser. Eu vou ter o produto de YI esse produto do YI vem do fato de que eu vou ter exponenciais, né, de K vezes isso, né? Aí lembra da última vez que eu mostrei que isso aqui, quando eu separava dava um E elevado a IKX e um E elevado a IKP aqui, né, que dá um Z mais 1. Tá? Então esse produto aqui vem do mais 1. Ok? Era assim, né? De Y aí, né? Na verdade é aqui. Isso acabava se transformando, né? Isso ia no E elevado a IKX, Z, né? Quando eu pegava aqui o LN e tal, Z elevado a KP mais 1. Né? Então esse aqui é o mais 1 que dá esse produto aqui. E aí eu vou ter o produto aqui é elevado a K1x, Y1, K1p. Né? Aliás, eu botei Y, tem que ser Y aqui. Né? Dá para entender. Né? Se eu botei Y aqui em cima, tem que ser Y. Ok. E elevado a K2x, Y2, K2p, E elevado a KMX,
YM KMP. Bom, olhando para cada termo aí, bom, primeiro esse cara no zero, né? Então se eu olhar esse cara no zero, eu vou ter E elevado aí KMX YM KMP aplicado no zero. Esse cara é o vácuo 0, 0. Então ele tem outro valor de P0, né? Então vai dar 1 ali. E eu vou ter E elevado aí KMX no 0, 0, que vai me dar o KM. Okay? Aí eu tenho que aplicar o próximo. Então, aplicando o próximo, no KM agora, né? Já apliquei esse cara. Bom, isso aqui vai me dar um KM, né? Vou aplicar aqui, então eu vou ter um Y, M-1, KM-1, KM. E esse cara aplicando nisso que vai transladar de KM-1. E assim vai, né? Quando eu aplicar o próximo aqui, né? Aí eu vou aplicar o próximo aqui, vai me dar um YM-2